A partir de agora, Viver Bem Guaíba, com Paula Sá. Olá, ouvintes da Rádio Guaíba, está começando mais um Viver Bem Guaíba, o programa que leva informação, saúde e qualidade de vida até você. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Se você tem um CNPJ, pode ter um plano Unimed Porto Alegre. Acesse unimedpoa.com.br e consulte. Os dados mais recentes da pesquisa Vigitel 2025 do Ministério da Saúde, apresentados no final de janeiro, acenderam um sinal de alerta importante. As doenças crônicas não transmissíveis seguem crescendo no Brasil, especialmente a obesidade, o diabetes e a hipertensão arterial, condições que impactam diretamente a saúde da população e o sistema público de saúde. Para nos ajudar a entender o que esses números realmente significam, quais são as causas deste cenário e principalmente o que pode ser feito para reverter essa tendência, recebemos hoje a doutora Carolina Leães Reck, endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional do Rio Grande do Sul. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Obrigada pela oportunidade para conversar sobre um tema tão importante. Exatamente, doutora. Temos muitas dúvidas aqui para esclarecer e vai ajudar muitos ouvintes. Doutora Carolina, quando a gente olha para os dados mais recentes da Vigitel, que retrato eles desenham hoje sobre a saúde dos brasileiros? Dá para dizer que é um cenário preocupante? Sim, dá para dizer que é um cenário muito preocupante. Então, nós tivemos um aumento muito importante na frequência tanto do diabetes quanto da obesidade, da hipertensão aqui no Brasil, nesses últimos 18 anos. E isso retrata riscos importantes para a saúde global, porque são doenças crônicas que levam a complicações em vários sistemas do nosso organismo e podem gerar maior mortalidade, principalmente por doença cardiovascular. Com certeza, a repercussão é muito grande, né? Para todo o organismo. A repercussão é muito grande. Então eu acho que esses dados da Vigitel, eles nos trazem um alerta quanto aos hábitos dos brasileiros também, que refletem muito essa questão e como que a sociedade, de uma forma geral, está se organizando em relação a isso. Então, acho que é bem interessante que a gente consiga conversar um pouquinho mais sobre eles hoje. Com certeza. Hoje, mais de 60% dos adultos estão com excesso de peso. O que mudou no nosso dia a dia para esse número crescer tão rápido, doutora? De uma forma geral, o nosso organismo, né, Paulo, ele é feito para estocar energia em situações de estresse, enfim. Porque isso foi muito importante por muito tempo para a nossa sobrevivência. Hoje, nesses nossos ambientes mais urbanizados, que a gente não foge mais de leão, tigre, Exatamente. A gente acaba tendo uma carga grande de estresse, que isso acaba representando também um dos fatores de risco da nossa sociedade atual. A gente tem uma redução da nossa mobilidade como um todo, e quando eu falo mobilidade, não só o que as pessoas praticam de atividade física, mas o quanto a gente realmente se movimenta ao longo do dia. E a gente acaba tendo um acesso muito grande a alimentos ultraprocessados, que são alimentos que sofreram várias transformações químicas e que o corpo tem dificuldade de reconhecer como comida, e eles acabam gerando uma série de respostas inflamatórias que também favorecem esse acúmulo de energia e esse comer mais. Eles são feitos para serem mais palatáveis. Exatamente. Então eu acho que esse conjunto todo nos traz realmente esse cenário mais assustador em relação à questão dessas doenças crônicas não transmissíveis que têm aumentado muito. A obesidade praticamente dobrou em menos de 20 anos, né? Até que ponto isso tem a ver com escolhas individuais e quando disso é reflexo do jeito que a sociedade funciona hoje? Essa pergunta é extremamente importante, porque a obesidade nunca foi uma escolha. Exato. A obesidade é uma doença crônica, é uma doença multifatorial, ou seja, causada por múltiplos fatores, e é uma doença recidivante também, que é uma doença que tem um padrão de continuar ao longo da vida, tá? Então isso gera realmente uma complexidade maior para o manejo dela,
e nós precisamos muito tirar a carga pessoal do estigma, como se a obesidade fosse um problema de falta de vontade de um indivíduo, de preguiça de um indivíduo ou de um desleixo de um indivíduo, quando na verdade nós temos um problema de saúde pública, porque nós fomos inseridos em ambientes de cidades pouco adaptados para movimento. Nós temos uma rotina da maior parte da população, do ponto de vista de trabalho e de dia a dia, que ela é mais pesada e estressante. Nós temos muita desigualdade social. Exato. E nós temos muita oferta de alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis, que muitas vezes são mais baratos e são os que as pessoas acabam conseguindo ter acesso. Então é muito mais do que uma escolha pessoal, é muita relação com o ambiente obesogênico, como a gente chama, que predispõe à obesidade que nós estamos vivendo. Exatamente. E isso envolve muito questão de políticas públicas, porque nada dessas coisas que estão disponíveis para nós, fomos nós que escolhemos que elas estejam disponíveis. Então a gente precisa realmente cuidar muito desse olhar para não perpetuar o estigma. Porque o estigma é uma das coisas que mais atrapalha o tratamento da obesidade ainda. Às vezes o próprio paciente tem vergonha de procurar ajuda, às vezes quando ele procura ajuda ele pode não ser bem recebido com alguma carga ou algum comentário que denote que ele deveria estar se esforçando mais. Exato. Então é extremamente importante que a gente converse sobre isso. Até casos de depressão também, né? Sem dúvida nenhuma, essa questão do estigma está associada a mais depressão e ansiedade, e o pior, ela traz a procura por um atendimento médico, então ela vai agravar a situação de saúde daquela pessoa. E isso já começa na infância, por isso que a gente precisa cuidar muito bem. Exatamente. Muita gente ainda enxerga o excesso de peso só pelo lado estético, né? E em que momento ela passa a ser de fato um problema de saúde? Que é um sinal vermelho ali para a pessoa se dar conta que é o momento dela rever a sua alimentação, seu estilo de vida. Na realidade, todas as pessoas deveriam ter uma alimentação e estilo de vida saudável como prevenção, né? A gente não deveria esperar alguma coisa sair do lugar para estar tendo essa atitude preventiva e de cuidados com a saúde. Mas muitas vezes se tenta defender a ideia de que existe uma obesidade que ainda pode ser saudável, aquela pessoa que tem o excesso de peso, mas que não demonstra complicações metabólicas desse excesso de peso. E eu acho que é importante a gente conversar sobre isso também, porque nós temos então algumas medidas para identificar sobrepeso e obesidade que a gente leva em relação ao IMC, que é o índice de massa corporal, a relação entre a altura e o peso. E a gente tem algumas outras informações de circunferência abdominal, circunferência do pescoço, de grau de adiposidade, onde é que está distribuído aquela gordura corporal e qual percentual daquela gordura. Tudo isso nos ajuda a ter uma ideia de maior ou menor gravidade diante de um quadro. São então, marcadores. São marcadores que a gente precisa estar atento, fazendo uma boa avaliação, para que a gente possa identificar aquele paciente que está em maior risco para desenvolver complicações. Mas eu sempre digo que se a gente já tem um estágio de obesidade, mesmo que os exames venham normais num momento, a gente já tem uma doença crônica e a gente está numa ordem, ela é um contínuo, é uma questão de tempo para que a gente acabe vindo a desenvolver alguma das complicações. Então é bem importante que a gente esteja vigilante e consiga já melhorar toda essa intervenção em estágios mais precoces, para que a gente possa ter também melhor chance de sucesso e menor carga de necessidade de intervenção para aquela pessoa, né? E até familiar, né? Tem esse acompanhamento, tem a questão hereditária também, a família já obesa, genética também. Sem dúvida nenhuma, nós podemos ter, um dos fatores é a carga genética, então as pessoas absorvem os alimentos de forma diferente, elas têm gasto de energia no corpo de formas diferentes, independente do que elas fazem, porque isso às vezes tem uma predisposição genética. Então, é muito importante a gente levar em consideração tudo isso. E de preferência, se a gente conseguir que a família também entre nesse estilo de vida mais saudável, vai melhorar muito a chance daquele indivíduo conseguir também se inserir naquele estilo de vida mais saudável, uma de uma reeducação, forma mais tranquila, sem dúvida.
Junto com a obesidade, os casos de diabetes também aumentaram, né? Dá para dizer que estamos vivendo uma espécie de epidemia silenciosa? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos um termo que a gente chama de diabesidade, que seria uma combinação entre a obesidade e o diabetes tipo 2, que é o mais associado a esse excesso de adiposidade corporal. O diabetes é uma doença silenciosa e perigosa, porque nas fases iniciais ela não vai trazer nenhum alerta de sintomas muitas vezes. Para que a gente tenha os sintomas clássicos, que depois a gente pode conversar, a gente precisa ter valores muito altos já de açúcar no sangue, e normalmente o diabetes já está presente naquela vida daquela pessoa há muito tempo. Então eu acho que é um gancho importante para quem está nos ouvindo e entender que se a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, é muito, muito, muito importante que ela procure atendimento e já faça exames, mesmo que não sinta né, as manifestações clínicas do diabetes, que ela já faça exames para procurar se a glicemia ou hemoglobina glicada estão normais, se a gente já tem a doença do pré-diabetes ou do diabetes, para que a gente possa intervir de uma forma mais precoce. Com certeza. E antes do diagnóstico, quais são os sinais aqui para a gente poder citar alguns que costumam ser ignorados ou confundidos com coisas do dia a dia, né? Acha que é um mal-estar, sede, eu tô com muita sede. Então, nessa fase inicial de não ter sintomas, eu ressaltaria essa questão do sobrepeso e obesidade como fatores de risco muito importantes, tá? Nós temos alguns outros sinais que devem chamar a atenção. Temos uma manifestaçãozinha de pele que a gente chama de acantose nigricans, que é como se fosse um escurecimento mais aveludadinho, mais escuro nas dobras de pele. Isso também pode refletir resistência insulínica e uma ocorrência de diabetes. E os sintomas clássicos que a gente chama são os 4 P's, né? Que a gente, na medicina a gente usa, que tem termos médicos para isso, mas a gente começa a ter muita sede, fazer muito xixi, então aquele paciente que bebe muita água e está sempre indo no banheiro, aquele paciente que pode estar perdendo peso mesmo estando comendo bastante, mantendo um apetite. Então esses são sinais de muito alerta, que aí já denotam para uma gravidade de um diabetes maior. É isso que eu disse que a gente deve tentar evitar fazendo esses exames preventivos. Perfeito. E tem uma idade que é mais prevalente esses sintomas? Quando a gente tem o diabetes que começa na infância, que não tem associação com obesidade, o tipo 1 eles já se apresentam já no diagnóstico muitas vezes. Mas para o esse mais específico que tem a ver com o tema do que nós estamos falando hoje, que é o diabetes tipo 2, esses sintomas começam numa fase um pouquinho posterior da doença. E muitas vezes o paciente deixa de ser tratado nessas fases assintomáticas, ou seja, sem sintomas iniciais. Por isso que aqui, principalmente para a população adulta que tenha sobrepeso e obesidade, a prevenção, fazer exames periodicamente, é fundamental. Tem aquele hemograma que já dá aquela coleta de exame de sangue, principalmente com o exame de glicose no sangue e o exame que a gente chama de hemoglobina glicada, que são os dois para que a gente usa para fazer diagnóstico tanto do pré-diabetes quanto do diabetes. Perfeito. Quase 1/3 dos adultos brasileiros tem pressão alta. É outra questão, né, problemática aqui. Por que a hipertensão ainda é tão subestimada, mesmo sendo um fator de risco tão importante, doutora Carolina? Pois então, a questão acho que entra muito também porque ela acaba não dando sintomas. Normalmente, a pressão alta também entra nessa mesma questão do diabetes. Ela pode não dar sintomas até o paciente ter um infarto, até um paciente ter um derrame. Então, também a importância de exames periódicos, de uma consulta médica, da aferição da medida da pressão, para que a gente possa descobrir isso nessas fases mais precoces. Claro. Então, assim, eventualmente o paciente pode ter tontura, pode ter uma dor de cabeça associada com a pressão, mas a grande maioria das pessoas nessa fase também, durante bastante tempo dessa doença, da hipertensão, não vai ter sintomas. Então, se não tiver ido numa revisão médica, pode não fazer o diagnóstico e pode acabar fazendo o diagnóstico quando internar porque teve um evento agudo, um infarto, como por exemplo. E hoje há uma mudança, né, nesses, vamos dizer assim, do nível da pressão, né, mudou, assim, os parâmetros.
Exatamente, as novas diretrizes de exatamente. hipertensão arterial que foram liberadas, elas já chamam a atenção quando a medida da pressão começa a subir de 120 mesmo para cima. Principalmente não para que todos os pacientes vão ter que fazer tratamento medicamentoso, mas para que a gente possa fazer um alerta para aquela pessoa e identificar também outros fatores de risco para doenças metabólicas, cardiovasculares, como o sobrepeso, obesidade e como os hábitos de vida, para que a gente consiga intervir o quanto antes com essa mudança de estilo de vida, para não deixar a pressão chegar em 14/9 para alguém ser alertado em relação a esses riscos todos. Então, eu acho que a grande diferença foi justamente essa faixa de alerta de pressão normal alta, que a pessoa já deveria estar realmente procurando uma assistência maior para já fazer uma modificação mais estruturada no seu estilo de vida dentro do que ela conseguir. Fazer o monitoramento, né? Exatamente. O mapa, o holter que se usa. Exatamente. Muito, exames importantes. E essas questões todas, principalmente dormir bem, se alimentar bem e praticar atividade física de uma forma regular, né? Então, é inegociável, né, doutora? Que a gente isso aí, a gente precisa tentar adaptar dentro da rotina. O que é bom é que às vezes pequenas atividades físicas curtas ao longo do dia já ajudariam. Então, às vezes aquela pessoa que não tem tempo para fazer 30, 60 minutos, se já está comprovado que se ela entre um intervalinho e outro levantar, subir e descer a escada, for no supermercado, carregar a sacola, já fizer coisas físicas ao longo do dia dela, ela também pode ter benefício. Qualquer coisa é melhor do que um sedentarismo completo, como a gente disse. Então, isso tudo é importante da gente tentar ir colocando na rotina conforme as possibilidades daquela pessoa. Com certeza. O importante é fazer, né? Exatamente. Não deixar isso no esquecimento e, não vou fazer nesse momento, vou deixar para o mês que vem, que se tem muito isso, né? Verão. Pequenos passos de cada vez. Às vezes assusta muito fazer um paciente ir para uma academia, mas se forem pequenos passos, ele consegue ir introduzindo aquele hábito na vida. Um dado curioso é que, mesmo com mais pessoas praticando atividade física, as doenças crônicas continuam crescendo, né? Como é que explicar esse paradoxo? Eu gosto de dizer que a saúde é como se fosse uma receita. Então, tu precisa, para ter uma receita bem feitinha, que ela saia ok ao final, todos os ingredientes. Não adianta tu tirar um dos ingredientes e colocar mais do outro, porque no final das contas, a tua receita não vai ficar boa. Mas funcionaria mais como a nossa saúde. Então, nesse aspecto, não praticar mais atividade física não vai anular alguma outra coisa que a gente tenha que não está sendo feita de uma forma adequada. Então, se a alimentação for ruim, se a alimentação ainda tiver um excesso de ultraprocessados, como a gente vê, que pelo perfil também da pesquisa a gente teve, se a qualidade do sono daquela pessoa está ruim, mesmo que ele faça atividade física, isso não vai ser anulado. Então, claro que a atividade física é fundamental, é importante que a gente veja que apareceu, que as pessoas se mexem um pouco mais, ainda assim a taxa geral está abaixo do que a gente gostaria, enfim, e esses outros aspectos, tanto do sono quanto da questão da alimentação, ainda estão muito longe do que a gente gostaria como hábitos mais saudáveis para o brasileiro como um todo. Então, eu acho que fica a dica. Né? É um conjunto, é extremamente importante. Ajuda, porque, bom, se aquela pessoa não fizesse nada, nem atividade física, ia ser pior a situação. Mas a gente precisa de todos os braços para que realmente a gente consiga enxergar também essa modificação nos números assustadores que a gente está vendo hoje. Exato. E agora a gente já falando nesse contexto de medicamentos, como é que o Ozempic, o Wegovy, Mounjaro e Saxenda passaram a chamar agora cada vez mais atenção? Como é que eles agem no organismo, né? No tratamento da obesidade e do diabetes? Se sabe que ele foi preconizado para o tratamento do diabetes. Né? Isso, as pesquisas começaram para o tratamento do diabetes. Atualmente eles têm indicação tanto para o diabetes quanto para um sobrepeso com complicações metabólicas e obesidade. E são medicamentos que eles agem por múltiplas vias. Então, eles regulam os mecanismos biológicos associados com a fome, com a saciedade, melhoram questões de metabolismo e eles têm uma associação importante com redução de risco cardiovascular.
reduzem o risco daquela pessoa com diabetes ou que tenha sobrepeso com complicações ou obesidade, de evoluir com infarto, de morte cardiovascular, de evoluir com derrame. E isso para nós sim é uma revolução, porque Nossa. até então os tratamentos para manejo da obesidade, eles não nos mostravam proteção e muitas vezes, dependendo do perfil do paciente, eles poderiam trazer um pouco mais de risco cardiovascular. Então, isso sim realmente veio para nos ajudar muito a conseguir oferecer um tratamento de qualidade para aquele indivíduo que tem indicação. Infelizmente, como tudo, muitas vezes eles são usados de uma forma inapropriada e a gente tem assistido atrocidades aí de pessoas comprando medicação clandestina, fundo de quintal, manipulados, medicamentos que não estão nem aprovados aqui no Brasil na Anvisa e supostamente não se sabe o que tem lá. Então é bem importante que a gente saiba que são medicamentos muito bons quando bem indicados e com acompanhamento médico, para que a gente possa realmente monitorar efeitos colaterais, enfim, e fazer o tratamento com uma progressão com segurança. Porque se sabe que não é, vou tomar uns 3 meses e tá ok, perdi o peso que eu queria, não, tem que ter todo um acompanhamento médico, né? Os casos de pancreatite agora. Principalmente que é importante que a gente entenda que aquele paciente, aquela pessoa que tem já obesidade estruturada, tem uma doença crônica, vai precisar de um tratamento crônico e vai precisar de um acompanhamento e uma vigilância ao longo da vida. Então, encarar esse uso de medicamento como uma coisa temporária, vou usar para isso e deu, é o principal erro que a gente vê, porque além de não ser um uso apropriado, a gente ainda tem também uma grande taxa de reganho, recidiva, né? Recuperação daquele peso, ou eventualmente alguma complicação mais séria pelo emagrecimento muito rápido. Exatamente, né? Acho que até seria interessante, doutora Carolina, a gente citar alguns dessas complicações que as pessoas devem prestar atenção, né? No caso de estarem usando medicações que não são ligadas à questão da Anvisa, enfim, esses medicamentos que não são registrados, né? O risco, o perigo de fazer isso. Isso é um perigo porque primeiro a gente não sabe o que tem ali, não sabe a concentração, então nada disso é parametrizado. Daqui a pouco a pessoa pode estar usando uma superdosagem e isso realmente causar um efeito mais forte em paralisação de intestino de funcionar, eventualmente substâncias que possam estar contaminadas, e aí o paciente também pode fazer grandes infecções associadas, prejudicar o funcionamento dos rins. É extremamente importante que a gente alerte a população para não fazer esse tipo de coisa, né? A aplicação de medicação manipulada, compra, porque realmente a gente já perde até a noção de quais riscos mais ela poderia estar exposta, porque a gente nem sabe o que tem ali que está sendo injetado, que é pior ainda. Exatamente. Então é bem importante, tu tinha mencionado essa questão da pancreatite, que eu acho que de tempos em tempos vem, e isso não é uma novidade, de uma forma geral, tanto para medicamento para diabetes, quanto para medicamento para obesidade, até porque a gente tem uma interface grande entre doenças que causam problemas no pâncreas também, com obesidade, com diabetes. Então, as principais causas de pancreatite têm a ver com uma pedrinha da vesícula que vai ali, entope um caninho e inflama o fígado. Que as pessoas às vezes não se dão conta que isso pode acontecer. Exato. Essas doenças são mais comuns em quem tem obesidade, em quem está num processo de perda de peso. E, claro, fora isso, a gente tem muito também o abuso de álcool como um causador de pancreatite. Então, às vezes, quando sai na mídia uma notícia dessas, isso acaba ganhando uma repercussão maior. São coisas que a gente sabe que esses estudos de farmacovigilância, eles não indicam uma causa e efeito. Eles simplesmente dizem aquela pessoa morreu ou teve a pancreatite e estava usando aquela medicação. Mas isso não significa que era só daquilo e não é um estudo feito para ver todos esses outros fatores. O que tinha mais ali envolvido nisso. Então, existe em bula um alerta em relação a essa questão da pancreatite, que não é uma questão causa-efeito bem documentada, mas está em bula. E isso é mais uma razão que tem que usar medicamento quem tem a indicação, mas que a gente também não exagere para
como é que eu vou dizer, exagerar? A gente fala muito pouco das outras coisas, tu não vê ninguém reclamar ou tá com medo de beber bebida alcoólica porque pode dar uma pancreatite, e daí um tratamento que é estruturado, que tem uma série de benefícios, acaba entrando nessa onda do tudo é culpa dele. Se faz um recorte específico sobre isso. Então eu acho que é isso aí que tu disse. É fundamental, claro, o acompanhamento médico e que o médico decida, né, risco-benefício, a dosagem, se aquele tratamento está sendo efetivo para aquele paciente. Mas que a gente não perca isso de vista, né? Com certeza. Doutora, em relação a as versões manipuladas, né, e o uso sem prescrição dos medicamentos da classe LGP1, quais são os riscos desse tipo de prática, até para a gente complementar aqui, no caso dessas versões manipuladas aí? A rigor, aqui no Brasil hoje, os medicamentos dessa classe, do análogo do GLP-1, são vendidos com receita médica, uma receita controlada e que tem validade até 90 dias. Então, o médico precisa estar acompanhando esse paciente, emitindo uma nova receita. Perfeito. Esse é o certo. No início da venda dessas medicações, a receita não tinha retenção de receita. Aí sim, a questão toda foi muito maior de procura, tanto é que terminava os estoques, aquela coisa toda, cada um chegava na farmácia e comprava. Então hoje nós já temos uma situação que a gente comemora, que é ter a necessidade da retenção de receita. Agora a gente sabe que existe mercado paralelo de compra, internet e tal, fora, e aí entram naqueles riscos que a gente já conversou especificamente, e a questão da manipulação também, porque são medicamentos que ainda são novos e a rigor os laboratórios retêm a patente das medicações. Então a gente tem toda uma questão de que para ter segurança do tratamento, para a gente ter certeza do que tem, o ideal é fazer o tratamento com a medicação registrada na Anvisa, o original, comprado na farmácia, que a gente tenha certeza da procedência e de que aquele remédio foi habilitado para isso. Exato. E é isso que as pessoas têm que ter medo, né, doutora? Sem dúvida. Não de um acompanhamento, quando tu está fazendo um acompanhamento médico, uma dosagem certa, o risco é essa automedicação. Né? Exatamente. Mora aí o perigo. Uma dúvida muito comum de quem está em casa é muita gente quer resultados rápidos. Né? Em quanto tempo, em média, dá para falar em um resultado mais consistente? A gente tem alguns resultados, com o tratamento que é a saúde, então são medicamentos que, mesmo antes de uma perda mais estruturada de peso, eles já começam a melhorar o risco de fazer evento cardiovascular. Então são coisas importantes, né? Que já começam rápido. A perda de peso depende muito do paciente, da sua situação, mas ela leva uma perda de peso maior nas primeiras semanas a meses iniciais, e a gente acaba atingindo um platô com um número maior de meses de tratamento. O ideal é que não seja tão rápido e tão acelerado, e o ideal é que tenha uma progressão de dose para acompanhar também esse paciente, para que a gente possa ter a perda de peso associada com saúde. Claro. E não uma perda de peso excessiva, que eventualmente o paciente também perca massa muscular e aí tem algum comprometimento da funcionalidade da saúde. Então eu acho que é importante que a gente fale não só em números de peso, mas em saúde quando a gente está fazendo um acompanhamento. Porque a gente está protegendo o coração, exato, a gente está protegendo o rim, a gente está protegendo de complicações, o fígado, enfim. E a gente está indiretamente fazendo essa modificação também de distribuição de gordura corporal e redução de gordura corporal. Então eu acho que é importante que a gente tire o foco só do peso, justamente. Porque as pessoas falam muito nessa questão do peso, né? Do emagrecimento, isso, até chegar no emagrecimento extremo. Já vi pessoas que não precisariam. E pessoas que não precisam, querem perder 2, 3 quilos, querem ficar num subpeso, como a gente vê hoje também, que aí com certeza não tem indicação de tratamento. Isso é bem importante de destacar. E o que acontece quando o tratamento é interrompido? Porque a gente sabe que ainda ele é bem caro. Né? São medicamentos que infelizmente ainda não são possíveis para qualquer pessoa. Isso, e também nós não temos uma portaria de tratamento para obesidade no Sistema Único de Saúde que pudesse ter algum tipo de formulário, exato, de acesso a algum medicamento especial. Então, é importante que se discuta muito isso com o paciente no início do tratamento.
porque é um tratamento no longo prazo. Então, se a gente não vai ter condições de manter ele no longo prazo, isso precisa ser levado em consideração, para que a gente não use uma dose e daqui a pouco tira, né, faz um espaço muito curto. Então, essas questões, quando ele é interrompido sem um planejamento, que é diferente, o paciente não teve mais condições, ou parou, abandonou o tratamento, aqui que está o problema, porque daí a gente também não está acompanhando e fazendo todas as estratégias que a gente poderia para minimizar essa piora metabólica daquela pessoa. Então, eu acho que um bom plano de tratamento com início, meio e segmento, que a gente nem fala em fim, Exatamente. porque seria um acompanhamento continuado, é a melhor chance daquela pessoa para que a gente possa estruturar mais saúde naquela vida e não essa coisa sanfona, perde tudo, ganha tudo, porque isso também traz riscos para a saúde. Acho que tem que ser uma conversa muito franca. Exato, e um planejamento muito no longo prazo. Acho que essa é a visão que precisa modificar, que a gente vê muito todos os dias as pessoas quererem tudo muito rápido, ou já terem históricos de terem feito N tratamentos nesse estilo, né? Tudo ou nada, uso tudo e daqui a pouco tem para reganho tudo. De peso. Exatamente. E olhando para o futuro, fala-se muito em novos medicamentos com fim de patentes, né? E até versões em comprimido. Isso pode tornar esses tratamentos mais acessíveis e mudar o cenário do cuidado com obesidade e diabetes? Sem dúvida nenhuma, com o passar do tempo, com mais acesso a esses tratamentos de mais qualidade, a gente espera que a gente consiga melhorar esse cenário, mas é extremamente importante que o braço da sociedade como um todo saia também, com políticas públicas, acesso à alimentação, com acesso nas cidades a mais atividade física. De uma forma geral, a gente precisa realmente de tudo isso para acreditar que o nosso cenário lá na frente vai estar diferente em algum momento. Eu acho que a curto prazo, médio e curto prazo, acho que nós já vamos ter, né, doutora? Assim se espera que essa pesquisa da Vigitel sirva também como um sinalizador para as autoridades, para que a gente possa ter intervenções efetivas do ponto de vista populacional. Acho que até seria importante até para a gente voltar para essa questão da pesquisa da Vigitel, que ela é um demonstrativo do que está acontecendo, né, na sociedade, no caso de doenças crônicas, é um retrato. Para poder se desenvolver políticas públicas. Sem dúvida. Né? E aí cabe à sociedade, né, a população, enfim, os órgãos todos que regulamentam também essas medicações, fazer esse movimento até para essa quebra de patente aí, para em breve poder sociabilizar melhor, né, essas medicações. Sem dúvida, sem dúvida. Para quem está nos ouvindo agora e pensa em usar ou já usa esse tipo de medicação, qual é a principal orientação prática para a pessoa que já está com essa medicação no dia a dia, assim, os cuidados? A gente foi conversando algumas coisas, mas eu acho que é super importante entender que a obesidade é uma doença crônica. Então, encarar essa jornada como uma jornada crônica, não algo agudo que a gente vai fazer um tempinho. Procurar atendimento, acompanhamento médico, preferencialmente pesquisando a origem daquele colega, enfim, sabendo bem se ele tem uma formação sólida para isso, então é importante. Até na própria sociedade de endocrinologia. Tanto na sociedade de endocrinologia e metabologia, registro no CREMERS, que são os nossos órgãos de regulação, né? E combinar sempre, principalmente esse tripé, alimentação, sono e atividade física com, eventualmente, uma indicação de tratamento medicamentoso. E para começar a mudar de rumo, que atitudes simples possível no dia a dia já podem fazer a diferença na saúde? Aqui também a gente mais ou menos deu umas pinceladinhas. Acho que cuidar do sono, tentar manejar o seu estresse de alguma forma, inserir algum tipo de snack de exercício, que a gente chama pequenas atividades físicas ao longo do dia, e procurar minimizar o consumo de ultraprocessados. Dentro do que der para fazer, assim, pequenos passos nessas linhas já nos aproximam mais de um ambiente mais saudável. Procurar alimentos mais in natura, né? Exatamente. Inserir mais na rotina.
Diante de tantos dados preocupantes, doutora Carolina, e também de novas possibilidades de tratamento, que mensagem a senhora deixa para quem quer se cuidar, mas ainda se sente perdido ou desmotivado? Grande parte da população vivendo esse momento também, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que esses dados da Vigitel, eles são um alerta, mas também são uma oportunidade para a gente dar voz e se fazer serem esse número grande de brasileiros serem enxergados, digamos, nessa dimensão toda. Então, se você está em casa, tem algum familiar que tenha obesidade ou sobrepeso já com complicações, é importante que procure ajuda, que procure um atendimento especializado, porque se tem vários recursos e quanto antes a gente conseguir intervir, melhores são as nossas chances do ponto de vista de saúde como um todo. Com certeza, até pelo SUS, né? A questão dos postos de saúde, as Por unidades qualquer de saúde. tipo, as unidades de saúde, os planos de saúde, por qualquer tipo de via de atendimento, nós temos equipes capacitadas para fazer esse acolhimento e é importante não enfrentar isso tudo sozinho, né? Procurar realmente ajuda nessa jornada que o quanto antes se começa, melhores são os resultados. Com certeza. E saber que também existem outras técnicas, não é? Não são pílulas mágicas também, de tem a cirurgia bariátrica, que tem seu espaço, né? Novas técnicas, enfim, que estão acessíveis aí também na medicina cada vez mais, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos uma interface muito grande entre esses diversos tratamentos e a cirurgia bariátrica é mais uma ferramenta que a gente tem no manejo da obesidade. Exato. Mais grave com as complicações e esses tratamentos eles não são excludentes. Muitas vezes para um paciente a gente vai precisar fazer múltiplos tratamentos e ao contrário do que se pensa, a gente também não pode encarar a cirurgia bariátrica como fim de linha, porque ela é muito importante nesse manejo dos pacientes com obesidade mais grave. Principalmente também num cenário de não acesso tão grande aos medicamentos, mas mesmo quando a gente tiver um acesso, dependendo do grau de obesidade, a gente vai precisar fazer uma combinação importante nessas técnicas todas. Então é importante a gente lembrar e procurar auxílio. Exatamente, perfeito. Doutora Carolina, quero agradecer imensamente a tua participação aqui, pela clareza nas informações, nas explicações. Conversas como essa são fundamentais para transformar dados em consciência e cuidado com a saúde. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar conversando e de estar falando justamente sobre desmistificar um pouco a obesidade, tirar um pouco o estigma e tentar dar luz realmente para esse nosso problema de saúde pública que atinge muitos brasileiros. Exatamente. Muito obrigada, doutora. Hoje conversamos com a doutora Carolina Leães Reck, endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Rio Grande do Sul, sobre os dados do Vigitel 2025 e o avanço das doenças crônicas no Brasil. Tudo que a sua saúde precisa, a Unimed Porto Alegre tem, conte com todas as nossas soluções. E fica o convite ao nosso ouvinte: cuidar da saúde é um processo contínuo, feito de escolhas possíveis e acompanhamento adequado. Na sequência, seguimos com Viver Bem Guaíba, não saia daí. Estamos de volta com o Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Tudo que a sua saúde precisa, a Unimed Porto Alegre tem. No mês em que se celebra a luta mundial contra o câncer, a gente traz um tema que merece reflexão e principalmente informação de qualidade. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde mostram que quase 4 em cada 10 casos de câncer poderiam ser evitados com a redução de fatores de risco já conhecidos. Para conversar sobre prevenção, hábitos de vida e acompanhamento médico, eu recebo a doutora Ana Caroline Zimmer Gelati, oncologista clínica e médica cooperada da Unimed Porto Alegre, diretora executiva do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica e coordenadora médica do Centro de Pesquisa em Oncologia da PUC-RS. Doutora Ana Gelati, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e, como você falaste, acho que a gente poder conversar sobre todos esses fatores, né, trazer à tona é nosso papel
né? Trazer educação para que a população também possa saber o que fazer, né? Para se cuidar. Conscientizar a população, Isso. né? Uhum. Doutora Ana, recentemente a revista científica The Lancet Oncology publicou uma análise global mostrando que cerca de 40% dos casos de câncer no mundo estão relacionados a fatores de risco modificáveis, né? Como tabagismo, álcool, obesidade e infecções. Quando falamos desse percentual, o que ele representa na prática? Querendo ou não, é um número que eu acho que deve nos chamar bastante atenção, né? Vamos pensar assim, é quase metade, né, de todos os casos de câncer. Isso significa que em torno de 40% desses diagnósticos de neoplasia, seja ela qual sítio for, são relacionados a causas que a gente poderia eliminar, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala em causas evitáveis, são coisas que são atitudes nossas, né? E também estruturais, governamentais, que poderiam evitar com que a gente tivesse o diagnóstico de quase metade dos casos de câncer no mundo, né? Então, eu acho que é um número extremamente significativo, alarmante, né? Para que a gente preste atenção e saiba, principalmente, o que é possível ser feito. Uhum. A Organização Mundial da Saúde também alerta que o número de novos casos pode crescer nas próximas décadas. Esse aumento, ele está relacionado ao envelhecimento da população ou ao estilo de vida atual? O que a gente percebe, assim, os estudos têm mostrado que essa relação, ela é, assim, principalmente relacionada ao envelhecimento da população, mas também muito com o estilo de vida, né, e com a exposição a alguns fatores, né. Sedentarismo é uma coisa muito importante, né, o tabagismo, mas álcool é algo que eu gosto de chamar atenção porque muitas vezes não é um fator de risco que é tão comentado, tão conversado, né, e a gente não tem até nenhuma quantidade que realmente assegura. E geralmente o álcool anda junto com o tabagismo, né? Exato. Ou seja, uma coisa potencializa a outra, querendo ou não, né? E são fatores muito sociais também, né? E o álcool acaba, acho que a gente tem como população uma visão em relação ao álcool muito mais relacionada àqueles fatores de alcoolismo, né? De excesso, mas essa questão especificamente não é para aquelas pessoas que têm essa questão de alcoolismo, né? É independente da quantidade de álcool, a gente já tem aumento. Já tem várias evidências científicas mostrando isso, né? E, doutora Ana, no Brasil, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, para o triênio 2023-2025, são esperados cerca de 700 mil novos casos de câncer por ano. Quando comparamos com décadas anteriores, o que mais chama a atenção nessa evolução? Eu acho que o que a gente precisa alertar aqui, principalmente porque a gente observa uma mudança epidemiológica, né, muito grande aqui no Brasil também. Por décadas, né, outros fatores, como outras doenças, eram causas de óbito, né, doenças principalmente infecciosas, que a gente teve uma redução muito importante com a própria evolução da medicina mesmo, controle, cuidado, e hoje a gente passa a ter uma porcentagem muito maior de doenças não transmissíveis como causa de óbito. Ainda, as doenças cardiovasculares são a primeira causa, mas a gente tem observado um crescimento muito grande e rápido em relação à neoplasia, ao câncer, e ele acaba ganhando aí sim um espaço, infelizmente, muito grande, e a expectativa pelos números é que ultrapasse as doenças cardiovasculares muito em breve e passe a se tornar a principal causa de óbito. Até em função, claro, do envelhecimento da população, a população está envelhecendo mais rapidamente, né? E também se alimentando pior. Se submetendo. E a gente tem alguns fatores que são realmente modificáveis, como o tabagismo, que eles têm uma latência muito longa, né? Então, por mais que às vezes a população já tenha deixado de fumar, a gente ainda está sob o risco, né, de um passado de tabagismo, ou até mesmo de alguém muito próximo, né, que seja tabagista. Doutora Ana, o estudo da The Lancet Oncology aponta o tabagismo como o principal fator de risco evitável, né, responsável por uma parcela expressiva dos casos,
mesmo com campanhas e políticas públicas, por que eles ainda lideram tanto o ranking? O cigarro, o tabagismo em si, né, o tabaco ainda é principal mesmo, em torno de 15%, quando a gente olha especificamente para um fator ou outro, porque como tu comentaste antes, né, às vezes os fatores se somam, né, mas Exato. quando a gente consegue, com métodos científicos, a gente isolar um fator de outro nos estudos, o tabagismo está relacionado a mais ou menos 15%. Né, de todas as Nossa, é bem formas representativo. evitáveis. Né? Em segundo lugar, vem doenças infecciosas, né, ou causas infecciosas, e depois o álcool. Mas o tabagismo em si, o tabaco, ele está relacionado a múltiplos tipos de neoplasia. Né? Não é um, não são dois, né? São vários tipos de câncer. E, além disso, a gente tem uma questão também social, populacional, né? De exposição ao tabaco, de educação para parar de fumar, mesmo que o Brasil seja reconhecido internacionalmente pelas políticas anti-tabaco, em que a gente alcançou números aí muito expressivos, uma redução que precisa ser realmente comemorada e precisa ser lembrada, para que a gente não volte a décadas atrás, né, quando a prevalência do tabagismo superava muitas vezes 20% da população. Então, mas te respondendo mais especificamente, é porque além do tabaco estar relacionado a múltiplas neoplasias, né, ele tem um tempo de permanência como fator de risco muito grande, mesmo depois que a pessoa possa ter parado de fumar. Né? E além das questões daí sociais de exposição. Claro. Ainda também os estudos mostram que tem uma análise global colocando que as infecções como HPV, hepatite B e a bactéria H. pylori, né, também aparecem entre as causas preveníveis. Como é que essas infecções podem evoluir para o câncer e como preveni-las? Exato. Muito importante esse ponto, Paula, porque na realidade, as infecções, elas causam reações inflamatórias nas células em si, causam um dano celular, um dano genético na célula, né? Alterações epigenéticas que fazem com que a gente tenha uma alteração no ciclo celular. Então, primeiro a gente tem a infecção, que gera uma inflamação, que gera essa alteração no DNA celular, e por isso a gente começa a desenvolver alterações pré-malignas que futuramente se transformam numa célula cancerígena propriamente dita, né? E como tu falasse, são infecções, então primeiro tem formas de tratar e também formas de prevenir, né? O HPV em si, eu acho que é um ponto super importante aqui nesse mês, porque hoje a gente já tem vacina, né? O HPV é um vírus que está relacionado tanto, não só com câncer de colo de útero, que talvez seja o que a população hoje mais escute, mas também com neoplasia de ânus, cavidade oral, né? Outras neoplasias de cabeça e pescoço que podem estar, não são todas, mas existe uma porcentagem das neoplasias de cabeça e pescoço, laringe, orofaringe, que estão relacionadas à infecção pelo vírus HPV. E a vacina previne. Nós temos aqui no Brasil. Temos a vacina pelo Sistema Único de Saúde, está liberada, né, para jovens, adolescentes. Recentemente a gente teve uma ampliação até os 19 anos para vacinação de forma gratuita. E semana passada, se não me engano, a gente teve, durante o mês de fevereiro ainda, a aprovação dessa vacina também como método de prevenção para neoplasias de orofaringe, cabeça e pescoço, que antes a gente não existia, né, esse dado aqui no Brasil. O H. pylori é uma bactéria que aumenta risco, né, de neoplasias ali gástricas, então também é algo que a gente pode tratar e evitar que essa inflamação gere uma célula neoplásica, né? E a hepatite B muitas vezes está relacionada a neoplasias do fígado, né? Carcinomas hepatocelulares, que não são tão prevalentes, mas que sim existem, né? Mas são representativos. A vacinação contra o HPV e hepatite B, ela pode ser considerada uma estratégia efetiva de prevenção oncológica? Com certeza, a gente reduz em torno de 60% do câncer de colo de útero fazendo a vacina do HPV. E eu acho que é importante destacar que não são as vacinas só para as meninas, mas para os meninos. Também para os meninos. Isso é muito importante, gente. A população tem que lembrar que a vacina, sim, salva vidas, gente. A gente não pode esquecer disso. A gente tem que olhar para tudo que já mudou, né, no sistema de saúde com o desenvolvimento de vacinas, e agora a vacina do HPV vem com mais esse
dado muito importante de quase 60%. E, doutora Ana, já é possível perceber impacto nas estatísticas em relação a essa mudança com a vacina? Embora a gente saiba que os níveis ainda estão aquém do ideal. Sim, né? mas a gente sim tem dados internacionais e até alguns dados mais brasileiros já mostrando essa redução, assim. Então isso é bem estabelecido. A gente não tem dúvidas, né, desse impacto que a vacina vai. A nossa dificuldade, acho, o nosso desafio agora é realmente educar a população e fazer com que um maior número, né, porque existe sim um número que a gente espera atingir de população que se vacine e o que a gente realmente consegue na prática, né? Infelizmente, isso a gente está muito aquém do que deveria ser. Então, o número de pessoas que deveriam ter sido vacinadas ainda está abaixo do que o ideal, que se preconiza. Uhum. E quer dizer, quanto mais cedo essa melhor. vacina for feita, assim, existe benefício também, só para como critério até de educação, a vacina ela não é proibida, por exemplo, para pessoas mais velhas, né? Vamos dizer assim, acima de 19, né? Mesmo aquelas pessoas que já iniciaram a vida sexual, mas que às vezes têm outros fatores de risco, né? Alguma doença com imunossupressão, algum diagnóstico oncológico, né? Esses pacientes também têm indicação de fazer a vacinação. Perfeito. Doutora Ana, o relatório também destaca o excesso de peso como um fator cada vez mais relevante, né? Existe uma explicação biológica para a associação entre obesidade e o maior risco de câncer? Sim. A obesidade, querendo ou não, está relacionada a uma resistência insulínica, né? E mais uma vez, quando a gente tem uma resistência insulínica, a gente também tem um maior desenvolvimento de reação inflamatória nas células. E a reação inflamatória acaba gerando dano celular e aumentando o risco. Né? E aí a obesidade tem essa relação bem direta com o aumento do risco de câncer, principalmente, acho que os maiores estudos são ainda com câncer de mama. É, né? Verdade. Até pela prevalência, né, assim, Sim. e pelo tempo de estudo e de entendimento, assim, biológico de toda a neoplasia, mas é isso que acontece, né, a obesidade traz uma resistência insulínica que gera uma reação inflamatória e a partir daí faz com que as células percam um controle no ciclo celular, na divisão celular e aumente o risco de desenvolver células cancerígenas. Como a gente tinha comentado, né, o consumo de álcool também aparece entre os principais fatores modificáveis, né? Existe uma quantidade considerada, entre aspas aqui, né, segura, ou qualquer consumo já representa um aumento nesse risco? Não existe quantidade segura de álcool. Então, basta a gente consumir álcool que a gente aumenta o risco de câncer. É claro que isso é proporcional, claro. Né? Quanto maior a exposição, maior o risco. Mas aquela frase, né, de consumo social, né? Qualquer consumo de álcool aumenta o risco de câncer. Isso já é também bem estabelecido. E como a gente conversou antes, eu acho que é um ponto bem importante de a gente frisar, né, falar, porque é um fator de risco que muitas vezes é esquecido. Se traz né? mais para a questão do consumo, né, do tabaco. Do tabaco, que claro, acaba sendo o principal, mas o álcool fica meio que em segundo plano. E se a gente for conversar com a população, né, com as políticas anti-tabaco, talvez muitas pessoas, né, tenham deixado de fumar ou nunca fumaram já, mas o álcool não tem esse impacto, né? Adolescente, adulto jovem, né? Não tem essa preocupação. Sim. A publicidade é muito feita né, com liberdade, álcool, quer dizer, o cigarro já conseguiu se frear um pouco mais a gente não via legislação. Por muito tempo, e eu digo isso porque eu acho que as coisas infelizmente vêm mudando, mas por muito tempo a gente não via jovens e adultos jovens quase fumando, né? Que é um reflexo do que aconteceu nas políticas mais antigas do anti-tabaco, né? Mas com álcool isso a gente não percebe. Né? Talvez a gente tenha assim até questão relacionada à questão de obesidade e outras atitudes que a gente pode ter, né? Sedentarismo, coisas que as pessoas têm tentado modificar no estilo de vida, talvez faça as pessoas também quererem beber menos, né? Exato. Sabe, acho que são cuidados que um está muito próximo do outro, mas acho que a gente precisa
conversar, isso, rever né? mais ainda. Embora assim a Uhum. população mais jovem cuidando, essa culto ao corpo, isso. atividade física e tudo, mas ainda o álcool tem que ser trazido Acho que tem que ser trazido mais à tona, essa sim. conversa, né? Uhum. Quando falamos em fatores modificáveis, muitas pessoas se sentem culpadas ou sobrecarregadas, né? Como é que transforma esses dados científicos em orientações práticas e que são possíveis no dia a dia? A gente tem, eu converso muito no consultório sobre isso, né? Porque eu acabo tratando hoje mais pacientes com câncer de pulmão. E existe um estigma muito grande atrás disso, né? Eu acho que isso está um pouco relacionado com essa tua pergunta, porque como até pouco tempo atrás o câncer de pulmão era igual ao tabagismo, hoje a gente sabe que 20% dos pacientes nunca fumaram. Olha só, Né? 20% dos pacientes nunca fumaram. Nunca fumaram, que tem câncer de pulmão. Mas ainda existe um estigma muito grande, uma culpa, né? Uma sensação do que eu fiz errado. E eu acho que quando a gente fala em prevenção, em cuidado, em fatores modificáveis, a gente tem que realmente trazer para a realidade. Talvez ter uma conversa muito sincera com as pessoas, com os pacientes, trazer para a realidade das pessoas, assim, e ver qual que é o que mais impacta, né, na vida daquela pessoa, assim, o que vai fazer mais diferença. E a partir daí, acho que talvez aliar, né, os outros fatores. Então, se é o cigarro, se é o tabaco, se é o tabagismo, né, ou se é uma vida que talvez, assim, a pessoa até fuma, mas, assim, ela tem uma alimentação que é muito mais prejudicial ainda do que a quantidade, né, de cigarro. Então, acho que talvez essa conversa, assim, bem sincera de a gente tentar identificar o que vai trazer mais impacto para cada um e tentar mostrar que isso é para melhorar a qualidade de vida. Exato. Também, né? E o cigarro em si, quando se deixa de fumar, a gente percebe as modificações nas primeiras horas. E claro que quem é tabagista, às vezes, muitas vezes não consegue perceber isso, porque existe o vício também. Exato. Né? Mas as modificações acontecem nas primeiras horas, em relação ao paladar, à disposição, ao olfato. O vício da pele. A pele muda nos primeiros dias. A gente até tem uma campanha de 21 dias sem fumar, porque é um período em que vários fatores vão acontecendo e a gente vai percebendo diferenças no dia a dia. Então, acho que uma forma leve de trazer realmente um bem-estar, né? E doutora Ana, seria importante, já pegando esse gancho aí do tabagismo, esses vapes. Né? Eu gostaria que tu fizesse um alerta aqui para as pessoas que acham que não tem problema, menos risco do que o cigarro. De forma nenhuma, né? Tem muitas campanhas tentando trazer isso à tona, mostrando que o vape não é uma forma segura de fumar. O vaping tem muitas substâncias que geram, mais uma vez, inflamação, que já tem dados mostrando aumento do risco de câncer também. Fora que a exposição do vaping acaba sendo 20 vezes maior do que um cigarro convencional. Então, gerando uma inflamação na via aérea. E a gente já tem visto jovens, extremamente jovens, né, com doenças pulmonares crônicas graves, né, necessitando muitas vezes centro de tratamentos intensivos, CTI, até né, transplante, até mesmo transplante, abstinência com vaping, né, e infelizmente aí é um papel muito de toda a sociedade, inclusive dos pais, porque isso tem acontecido com crianças, adolescentes, né? Exato. Acho que uma forma que a gente precisa chegar nas escolas. Não naturalizar isso, Não né? naturalizar isso, até porque a gente vai estar, se a gente for pensar até em termos de propaganda, né, e de mídia, a gente está retrocedendo tudo que se conquistou. Tudo que se conquistou, e é o mesmo formato do cigarro, né? Quando o cigarro surgiu, eram propagandas, né? Eram as mulheres mais bonitas, os homens mais charmosos, né? E hoje o vaping vem com essa, em outro século, né? Ou em outra década, assim, mas vem com o glamour de cores, de cheiros, de formatos e de tecnologia que talvez atraia ainda mais os adolescentes. É um retrocesso muito grande, né? Além da prevenção primária, os estudos reforçam a importância do diagnóstico precoce. Qual é a diferença entre prevenir o câncer e rastrear precocemente?
A prevenção vem antes de qualquer alteração celular ou de desenvolvimento de qualquer dano, né, ou surgimento de qualquer alteração. Então, a prevenção é o que a gente pode fazer para eliminar as chances de desenvolver um câncer, né? E o rastreamento, ou screening, ou diagnóstico precoce é quando o indivíduo que ele ainda é assintomático, não tem nenhuma queixa, ele faz um exame, ele é submetido a algum procedimento para avaliar se ele tem alguma alteração que ou possa até seja neoplásica, mas seja muito inicial, ou ele tem alterações que sejam pré-neoplásicas, né? Então, prevenção é tudo que a gente, prevenção primária principalmente, é tudo aquilo que a gente pode fazer para evitar o desenvolvimento. E o rastreamento ou diagnóstico precoce são exames, procedimentos que a gente oferece, que os indivíduos devem fazer para tentar identificar qualquer alteração da forma mais inicial possível. Perfeito. E pensando nas recomendações oficiais, né? Quais são os exames de rastreamento que são prioritários para as mulheres, segundo as diretrizes atuais? Perfeito. As mulheres, querendo ou não, habitualmente acabam se cuidando mais, né? O ginecologista então, sempre, a gente tem o ginecologista como um grande aliado, né? Porque como a mulher tem essa proximidade e desde a adolescência talvez já cria esse vínculo, né? O homem é o nosso grande desafio ainda maior, né? Mas a mulher, a gente não pode esquecer do câncer de mama, né? A partir dos 40 anos, assim. Aí existe duas formas, né? Existe, assim, o rastreio populacional, que é o que a gente geralmente conversa aqui, e o rastreio individualizado, né? Conforme outros fatores de risco, conforme fatores familiares, hereditários, ou até outras exposições que muitas vezes a gente modifica, né? Ou individualiza essas questões. Mas populacionalmente falando, a partir dos 40 anos, mamografia, né? A cada 2 anos, até os 75 anos pelo menos. Preventivo de colo de útero, né, que hoje já pode ser até coletado de formas analisado de forma diferente, e lembrando mais uma vez que a gente tem a vacina do HPV aí também. Exato. Né, que a gente tem que reforçar sempre, né, câncer de cólon, né, é algo que talvez não seja tão lembrado também, mas a partir dos 45 anos todos devemos ter uma colonoscopia de base. Ou se a gente tem um diagnóstico de algum familiar de primeiro grau com diagnóstico de câncer de cólon e tenha sido precoce, por exemplo, aos 40, né, aos 45, claro, a gente deve iniciar ainda antes esse rastreio. Uma década antes. Uma década antes, né? Então, aos 45, colonoscopia, e aí conforme os achados a gente vai... Histórico familiar, e conforme os resultados dos exames a gente vai fazendo a periodicidade dessas avaliações. Eu acho que esses são... Personalizando, né? Esses são os principais nas mulheres. E no caso dos homens, que são os mais negligentes? Os homens entram a neoplasia de cólon também, né? A partir dos 45 anos. Hoje em dia... a questão de avaliação e rastreamento do câncer de próstata é algo que realmente é muito mais individualizado, né? Sempre se fez uma coisa populacional de coletar PSA para todos os homens, de fazer toque retal. A gente não pode fazer com que eles deixem de procurar, claro, né, o urologista, mas muitas vezes ele é conforme a idade, o comportamento e os achados, e a partir daí se faz esse rastreio. E o que a gente falou antes, que eu acho que talvez muitas é para homem ou para mulher, tá? Câncer de pulmão também tem rastreamento, né? Então, até hoje o rastreamento do câncer de pulmão é para quem fuma, né? Não é para outra população, mas a gente tem diretrizes, inclusive brasileiras, das sociedades brasileiras, indicando que pacientes que fumam uma carteira de cigarro por dia por 20 anos, 2 carteiras de cigarro por dia por 10 anos, e que tenham entre 55 e 80 anos, devem fazer uma tomografia de tórax de baixa dose de radiação uma vez por ano, e conforme os achados também se organiza esse rastreio. Mas então, homens e mulheres tabagistas, para ficar uma forma mais geral, claro, devem fazer rastreio de câncer de pulmão também. Olha, isso é bem importante destacar. E também as pessoas que são expostas, né, a substâncias químicas. Isso, substâncias químicas. Aí entra, querendo ou não, Paula, aquelas coisas que não são orientações populacionais, né, mas que a gente vai avaliar. Né? Que a gente vai avaliar na entrevista com o paciente mesmo, o que ele está exposto ou não, para a gente poder orientar se ele deve ter algum cuidado
especial. Assim. Perfeito. E, doutora Ana, na tua parte, na prática clínica, né, que ainda existe resistência em relação a exames preventivos, quais são as principais barreiras que tu observas assim, no consultório? Eu acho que a gente tem ainda barreiras estruturais, né? Assim, eu atendo principalmente público privado, mas eu entendo que quando a gente fala em rastreio e em exames, a gente tem que falar da população de uma forma geral, né? E a gente ainda tem uma maior parte da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde, então a gente tem uma barreira estrutural em termos de acesso. Mesmo a mamografia, né? Que é um exame simples e que já está como diretriz no Sistema Único de Saúde há muito tempo, os pacientes muitas vezes não conseguem ou demoram, né? Ou às vezes não têm acesso na periodicidade adequada. Eu acho que esse é a maior barreira, assim. E eu acho que existe ainda uma barreira cultural em termos de educação. Sabe? Preconceito também. Preconceito, isso. Preconceito de não quero buscar ou não quero encontrar. Aquela coisa de quem procura acha e cura. Exato. Então, não tenho nenhum sintoma, para que eu vou procurar? É exatamente para isso, para que não tenha nenhuma queixa mais adiante. Né? O relatório internacional mostra que países com políticas públicas de prevenção estruturadas conseguem reduzir mortalidade. O Brasil está no caminho certo nesse aspecto? Eu acho que o grande trunfo do Brasil ainda são as políticas anti-tabaco. A gente tem um reconhecimento até hoje da OMS mesmo, da Organização Mundial da Saúde, pelas políticas. Eu acho que a gente não pode perder isso. Acho que a gente tem que voltar a ficar atento. Acho que o Brasil, como país, tem que voltar a ficar atento principalmente no cigarro, no tabaco mesmo. E nessa relação que hoje existe, querendo ou não, do vaping como uma outra forma de entrar da indústria, colocar Exato. Porque não é nem... O vaping hoje é uma coisa, infelizmente, muito disseminada. E lembrando que a gente não tem permissão para comercialização, né? Ele não é legalizado aqui no Brasil. Mas existem outras formas de fumar, narguilé, né? Então entram várias outras. Eu acho que a gente tem que ficar atento a isso. E quantos estudos falam em fatores modificáveis, né? Isso inclui também exposição ambiental, como poluição do ar, radiação solar. Esses fatores já têm peso estatístico e relevante de forma global? Sim, a poluição acho que é um fator super importante a gente comentar, porque por muito tempo foi difícil a gente trazer isso em dados científicos, né? E nos últimos 3 anos, se não me engano, foram os dados mais robustos mostrando essa relação direta da poluição com o desenvolvimento de câncer, porque sempre ficava muito na impressão, né, que a poluição é uma coisa ruim, que trazia outros malefícios para a saúde, mas não essa relação direta com o câncer, e hoje já existe. Exposição solar também, né, a gente aumenta o risco de melanoma, que é não só de melanoma, mas melanoma é o câncer de pele de maior risco, né, com maior chance de enviar lesões para outros locais, né, de metástases, como a gente fala. Então a gente precisa fazer proteção, lembrando que a gente está no verão, né, no mínimo de fator 30, né, horários, se estiver no sol, no mínimo com fator 30, sempre que possível com chapéu, né, um boné, abas, e evitar os horários de maior radiação, né, após as 10 da manhã. Principalmente crianças pequenas, que a gente vê os pais expondo, às vezes dentro de carrinho. Isso, e ficam, né. Colocam ali. E esquecem, na realidade, todo mundo quer aproveitar o tempo livre, claro, né, mas a gente também é responsável pelo cuidado com essas crianças, né, e as crianças acabam sendo muito mais expostas. Idosos, né? E crianças. Idosos, querendo ou não, o idoso e a criança, eles também perdem um pouco a sensação, né, do quanto eles não têm, eles perdem o controle pessoal, assim, então eles precisam ser cuidados. Né? Avanços como testes genéticos e medicina personalizada podem mudar o cenário de prevenção nas próximas décadas, a gente já pensando aqui logo ali, né? Mas isso acho que tem uma ligada a essa tua pergunta, tem um questionamento que muitos pacientes nos faziam no consultório, né? Se a gente não tinha como ver o câncer no sangue. Né? Não tem nenhum exame de sangue que eu possa fazer, doutora, para eu ver. Claro que existem vários marcadores tumorais que são antigos, né? Mas a gente geralmente dizia que não, né? A nossa resposta era não tem. A gente precisa fazer uma biópsia que seja do tumor, colocar uma agulha onde está a lesão.
E felizmente a gente teve um salto muito grande nesse sentido. A gente não tem isso para aplicar no consultório para todos os pacientes, né? Mas hoje existe biópsia líquida, que a gente chama, que é buscar a célula do câncer no sangue, identificar, saber as características do tumor, saber as características genéticas do tumor, porque isso é outra coisa que influencia muito. A gente fala muito em tratamentos personalizados dentro da oncologia, e isso está muito relacionado à identificação específica do tumor, né? Eu escutei uma patologista que eu gosto muito, que é a Carmen Stivaletti, que trabalha com a gente, e ela disse que ela sempre explica dizendo que o câncer não tem só um nome, ele tem um sobrenome. A gente precisa saber onde ele nasceu, em que cidade que ele nasceu, de quem ele é filho. Toda origem. Então são muitas Rastrear. características, e cada uma dessas características consegue fazer com que a gente escolha um tratamento específico. Essa biópsia líquida, ela tem sido testada, ou seja, coletar o sangue, buscar células de DNA ou alterações que estejam relacionadas, tem sido estudado como forma de um rastreio, forma de buscar futuramente, né, na análise do sangue, algo que nos mostre que aquela pessoa tem maior chance de desenvolver um câncer, ou que já tem alguma alteração, e para isso precisaria ter alguma atitude diferente ou fazer um tratamento. Então, não é para agora, tá? Mas felizmente eu acho que num futuro não tão distante a gente vai poder, de forma bem menos invasiva, fazer essa avaliação, esse controle, porque a gente precisa também entender que não basta a gente fazer um diagnóstico, né? Mas a gente também tem que entender se o que a gente tem para oferecer vai impactar na vida, no tempo de vida, na qualidade de vida. Né? De que forma conduzir, né? E de qual forma conduzir tudo isso que tem sido porque não adianta só ter ali o resultado. Exato. E não ter uma política toda de tratamento, de como tratar, exato. E agora a gente falando da questão da inteligência artificial, de novas tecnologias de imagem que tem potencial para melhorar o rastreamento e reduzir diagnósticos tardios, como é que ela se apresenta Existem várias plataformas, inúmeras. A gente tem que usar inteligência artificial como um aliado, pelo menos eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem que se redescobrir e voltar a estudar muitas coisas que às vezes não são da prática, assim, né, de quem trabalha na saúde, né, que não tem tanta ou que não está envolvido com tanta tecnologia, mas a inteligência artificial vem realmente para nos ajudar. Em termos de diagnóstico precoce, existem várias plataformas, inclusive para laudos, né, de exames de imagem, identificando nódulos, né, sabendo se esse nódulo, conseguindo nos dizer se esse nódulo tem mais características ou não, facilitando muitas vezes, agilizando o processo, né? Se o cenário projetado para 2040 é de aumento de casos, o que precisa mudar agora para que essa curva seja diferente no Brasil? Prevenção. Redução dos fatores de risco modificáveis. Prevenção primária. Prevenção primária. E rastreio, certamente, né? Fazer com que a população vacina, rastreio, prevenção primária, né? A população aderir às políticas de vacina que têm sido orientadas, né? Aderir aos protocolos de rastreio, né? Buscar informação, perguntar até. Acho que a gente também percebe mais no consultório uma porcentagem de pacientes que busca até mesmo o oncologista, não porque tem diagnóstico de câncer, mas porque quer saber o que pode fazer. Isso já mostra um pouco de modificação. É claro que é uma porcentagem pequena, mas talvez a gente tenha que estimular isso. Exatamente. Né? Quer dizer, assim, a pessoa ir procurar espontaneamente, olha, quero ver como é que tá a minha saúde. Isso, o que eu posso fazer? Exato. Né? Assim, exercício físico. Exercício físico impacta não só na prevenção, mas também nos dados de tratamento. Né? A gente teve o ano passado, a ASCO é o nosso congresso internacional americano maior, que são mais de 40 mil pessoas participando, e foi apresentado um estudo que foi mais direcionado para pacientes com câncer de cólon, né, mas que eram submetidos a exercícios físicos regrados, né, e com um personal ou com alguém, e uma parte da população mais liberado, né. E se percebeu que fazer exercício físico regrado, no mínimo 150 minutos por semana, com intensidade, reduz risco de morte, especificamente por câncer, e reduz surgimento de outras neoplasias. Então,
o exercício físico é algo que tem um impacto Inegociável, né? inegociável. Inegociável, essa é a palavra. Uhum. E a questão, assim, até pro câncer de mama também, já se sabe. Exato, não, e esse era de cólon, mas mostrava redução de risco de várias outras neoplasias. E para finalizar aqui, doutora Ana, se quase 40% dos casos poderiam ser evitados, qual seria a principal mensagem para quem nos ouve hoje e quer reduzir os riscos de forma realista, né? Acho que é analisar a sua realidade, né? O que está impactando na sua realidade dentro desses principais fatores que a gente comentou aqui, né? Seja o cigarro, o consumo de álcool, deixar de ser sedentário, né? Fazer um exercício físico e buscar as indicações de vacina. Eu acho que e aí cada um dentro da sua realidade, entender qual desses aspectos vai ter o maior impacto. E não só pessoalmente, mas para a família. Exato, né? Para quem tá, incluir isso, né? assim, a gente tem que escutar as coisas. Quando a gente está aqui escutando uma entrevista, lendo alguma reportagem, a gente tem que olhar isso para nós, mas para quem está ao nosso redor também, seja amigo, família, né? É verdade. Conhecidos, para que a gente possa passar adiante essa informação. Introjetar, né, essa informação. Doutora Ana Caroline Zimmer Gelati, muito obrigada pela tua presença aqui, pelas importantes colocações baseadas em evidências. Foi um grande prazer te ter aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi uma excelente oportunidade. Eu espero que a gente tenha conseguido alcançar aí um número grande, né, de puder pessoas. Tocar, digo, uma pessoa poder mudar. E que uma pessoa possa multiplicar. Isso aí. Prevenção não é sobre perfeição, é sobre constância. Pequenas escolhas feitas todos os dias podem fazer uma grande diferença ao longo da vida. E lembre-se, tudo que a sua saúde precisa, a Unimed Porto Alegre tem. Você pode escutar essa entrevista e todas as outras do programa no Spotify da Rádio Guaíba. No próximo sábado, ao meio-dia, a gente se encontra novamente aqui no Viver Bem Guaíba com mais conteúdo de qualidade, credibilidade e cuidado com a sua saúde. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Jorge Brum e Luciano Vargas, produção e apresentação de Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti.